Vamos lá então, pessoal, continuando as nossas aulas de alterações vasculares, hoje falando um pouquinho de hemostasia e trombose, onde já está cansado até de ver a introdução, né, que precisa ter uma hemostasia dos fluidos biológicos para que tudo funcione adequadamente, né? A gente acabou de ver hemorragia, que é justamente quando o sangue sai desse sistema fechado. Então sempre guarde esse caminho, né? Ventrículo esquerdo, aorta, irrigação para todo o corpo, volta pelas veias cavas, que vem para o átrio direito, para o ventrículo direito, artéria pulmonar, que vem para o átrio esquerdo, cai para o ventrículo esquerdo e esse ciclo se perpetua. Então, não podemos esquecer nunca dessa figurinha quando a gente está estudando alterações vasculares, junto com aquela de edema, né, em conjunto. Lembrar que a maior parte do sangue está na microcirculação e não nos grandes vasos. Isso também é de suma importância. E para a aula de hoje, em especial, né, a gente não pode esquecer justamente dessa faixa, dessa parte aqui, né, que é a alteração do fluxo laminar para um fluxo turbilhonado. Isso a gente vai ver bastante lá na tríade de Virchow, mas a gente não pode esquecer dessa parte também. E tem um aumento em especial aí da força de cisalhamento, né? Então vai lesionar, vai fazer um atrito ainda maior na parede vascular, atrapalhando ainda mais, forçando, né? Raspando ainda mais, aumentando um dano. Então hoje a gente vai discorrer sobre trombose, também um pouquinho sobre embolia, começando pela hemostasia, né? O que é? A gente viu que a hemorragia é a saída de sangue dos vasos do coração. E a hemostasia é justamente uma maneira de estancar esse sangramento, né? A gente viu ainda que essa hemorragia pode ser extrínseca, geralmente traumas, também pode ser intrínseco, como aneurisma, e a, e a hemostasia é justamente o controle desse sangramento. Então pode, num primeiro momento, dependendo do calibre do vaso, né? Geralmente aqueles de pequeno calibre, a vasoconstrição já dá conta do recado para estancar esse sangramento. Depois a gente tem a agregação plaquetária e, enfim, a coagulação sanguínea. Então são etapas crescentes, digamos assim, na complexidade para estancar um sangramento, né? Para tudo isso chamado então de hemostasia. Então, a gente já detalhando cada uma dessas fases, né? A vasoconstrição ou vasoconstricção é a primeira que ocorre, então imediatamente após ao evento de sangramento a gente vai ter a vasoconstrição, é um reflexo, por isso que é imediato, é um reflexo neurogênico, né? Claro que também tem ações locais, por exemplo, ação da endotelina, e só que infelizmente é um efeito transitório, né? Ele não, essa vasoconstrição ela não fica aí ad eterno. Depois, em segundo momento, a gente vai ter a hemostasia primária, que é a formação do tampão plaquetário. A gente vai ver nas figuras, fica mais fácil de entender, mas sempre que rompe, né, já até falei um pouco na aula passada, mas sempre que rompe o endotélio, a parede do vaso, a gente tem a exposição do fator de von Willebrand, né, e também do colágeno subendotelial. Isso faz com que há uma ativação e aderência das plaquetas, né, elas passam de disco arredondados para placas achatadas, né, muda até a configuração 3D desses elementos, né? Elas ativadas vão liberar grânulos, né? Principalmente tromboxana 2 e ADP, que vai recrutar e favorecer a agregação plaquetária. E aí está feito então o tampão hemostático primário. Então o tampão primário é feito pela agregação, né, aderência das plaquetas. Depois a gente tem a hemostasia secundária, que é chamada coagulação. Então a gente também vai ter a exposição da glicoproteína procoagulante, né, o fator tecidual, né, vai ativar uma cascata, a gente vai ver essa cascata de coagulação, mas finalmente vai ativar o fator 7
que culmina com a ativação da trombina, e essa em especial quebra o fibrinogênio em fibrina, né? E a fibrina é uma malha, né? Ela se juntando vai formar uma malha que é insolúvel. Então é aquela casquinha de sangue que a gente vê que é insolúvel, durinha, né? Isso é uma camada de fibrina, né? Depois, numa fase final, lógico, esse trombo precisa ser desfeito, né? Vai ter a fase de estabilização e depois de reabsorção. Então, alguns contrarreguladores, né, favorecendo a reabsorção, o ativador do plasminogênio tecidual, o TPA e a trombomodulina. Então, aqui em elementos, colocando figurinhas, fica mais fácil de observar. Então, no primeiro momento que eu tenho a lesão, né, a primeira coisa que vai acontecer é a vasoconstrição. Por que acontece? Reflexo neurogênico e também a secreção de endotelina. Lembrar que é um efeito transitório. Então, logo que, olha só, que eu rompo, que eu tenho um rompimento, que tem uma hemorragia, os vasos ali, o endotélio lesado vai liberar endotelina, vou ter a vasoconstrição reflexa, né? E também, olha só, já tem a exposição do colágeno. Isso vai favorecer a segunda etapa, que é a hemostasia primária. Então, vai expor aí o fator de von Willebrand, o colágeno subendotelial, acabei de mostrar. Isso faz com que tenha uma ativação de plaquetas e forme o tampão plaquetário. Como isso se dá? Então, a plaqueta que está ali circulando vai se aderir ao fator de von Willebrand. Olha só, e o desenho aqui especial, ela ainda aqui meio discoide, meio ovalada. Depois, ela ativada fica achatada. Ela ativada vai liberando ADP e tramboxona 2, que ocorre ainda mais um recrutamento, então chega mais plaquetas que vão se agregando, vão se ligando para formar então o tampão plaquetário. Então essa seria a segunda etapa, né, ou hemostasia primária. E aí, logo em seguida, com a ativação da coagulação, da cascata de coagulação, né, culminando, que vocês não podem esquecer, a trombina quebrando fibrinogênio em fibrina, eu vou ter uma deposição, então, de fibrina que é insolúvel. Então, junto com o fator tecidual que está exposto, né, expressão de complexos, fosfolípides, enfim, eu tenho a ativação da trombina, que vai acabar quebrando fibrinogênio em fibrina, e aí eu tenho além daquele tampão plaquetário, eu tenho uma rede de fibrina permeada aí no meio, fazendo um coágulo, né? E insolúvel. Então, funciona uma barreira. Então, veja, desde o momento que é formado, então, um trombo, olha só, lembra lá naquela figurinha, o fluxo laminar, quando encontra o trombo, não deixa de ser uma obstrução, já porque agora ele tem fibrina e ele é insolúvel. O que vai acontecer? Né? O sangue, então, que vem aqui num fluxo turbilhonado, quando ele encontra uma barreira, que vem no fluxo laminar, quando ele encontra uma barreira, ele passa a ter um fluxo, então, turbilhonado. Então, o próprio trombo que está aqui para ajustar um vazamento sanguíneo, né, uma hemorragia, ele, né, desde que ele é formado, ele também funciona como uma obstrução local. Então é por isso que numa outra fase, depois que o endotélio é recuperado, aí entrando na quarta fase, né, de reabsorção, todo esse contexto, todo esse coágulo, ele precisa ser reabsorvido, senão vai funcionar perpetuamente como uma obstrução, fazendo um fluxo turbilhonado e aí, claro, lesionando aí o endotélio ao redor, né? Falando um pouquinho mais das plaquetas, né? São fragmentos celulares anucleados, elas não têm núcleos. Na verdade, é como se fossem pequenos pedacinhos ou pequeno pedaço de citoplasmas do mecariócito. Então, o mecariócito, entre aspas, produz aí as plaquetas. Tem um diâmetro muito pequeno e uma vida média aí de 7 a 10 dias, fica circulando. Então, lá pelo mecariócito, lá da célula pluripotente, vem o megacardioblasto, que vem o mecariócito, que dá origem
as plaquetas, né? Então aqui mostrando para vocês, tudo isso aqui é um megacariócito, né? Todo esse citoplasma amplo e esse núcleo aqui, né? Isso aqui também é um megacariócito, isso aqui também é um outro megacariócito. Então a gente está olhando aqui uma imagem de uma medula óssea, né? Mostrar para vocês ficarem familiarizados com os megacariócitos. Aqui mostrando justamente o que eu falei, da impressão, entre aspas, né? Que são partes ou porções do citoplasma megacariócito, as plaquetas. E é menor que o eritrócito, então a plaqueta é extremamente pequena. Mostrando aqui em outra figura, olha só, os neutrófilos e as plaquetas aqui, né? Para ter ideia do tamanho. Olha só, que interessante essa imagem, né? Um pouco rara até conseguir. Um megacariócito, né? Dando aí origem a várias plaquetas pequenininhas. Então aqui ultraestruturalmente a plaqueta, né? Então a gente vê que ela não tem núcleo, né? Ela tem grânulos, né, de ADP que a gente viu que ela secreta. Olha só que interessante, ela também secreta serotonina. Lembra do efeito no vaso? A gente já vai discutir isso aí da serotonina, mas a gente já viu no semestre passado em inflamação, né? Então tudo como funciona aí ultraestruturalmente a plaqueta. Outra, a gente não pode esquecer, né, olhando as plaquetas em si, a gente não pode deixar de citar duas glicoproteínas bem importantes presentes aí na, na plaqueta. Então a primeira delas, a glicoproteína 1B, tá? A glicoproteína 1B faz a ligação da plaqueta com o fator de von Willebrand. Então aqui mostrando, ó, estamos vendo um vaso, né? Aqui a célula endotelial com núcleo, aqui outra célula endotelial com núcleo, e aqui a área que tem a exposição do colágeno, né, com a exposição do fator von Willebrand. Então, quando tem essa exposição, pela glicoproteína 1B, ela vai se ligar, a plaqueta vai se ligar ao fator de von Willebrand. E entre as plaquetas, olha só, elas também se ligam por uma ponte de fibrinogênio. E daí é outra glicoproteína, é a glicoproteína 2B3A. Então, a 1B liga a plaqueta com o fator de von Willebrand e a 2B3A liga a plaqueta à plaqueta. Mas lembrando então que tem que ter uma ponte de fibrinogênio, certo? Então, e é essa ponte, olha só, fibrinogênio. Lembra? A protrombina ativada fica trombina e a trombina quebra o fibrinogênio em fibrina. Então ele vai atuar aqui, depois esse fibrinogênio vai virar uma trama insolúvel, que é a fibrina. Então esse seria ultraestruturalmente. Claro, se a gente tem deficiências nessas proteínas, a gente tem algumas doenças conhecidas. Então se a pessoa tem uma deficiência no fator de von Willebrand, é chamada desse jeito mesmo, né? Deficiência ou doença de von Willebrand. Então a pessoa não tem o fator de von Willebrand, claro, a hemostasia dessa pessoa vai estar prejudicada, né? Porque a proteína 1B não tem com quem se ligar, né? Não tem o fator de von Willebrand. A pessoa que tem a deficiência, né, ou a trombocitenia de Glasman, tem problema na proteína 2B3A, então não vou ter a ligação de plaqueta com plaqueta, né? Pode não ocorrer a ligação com von Willebrand, não pelo problema do von Willebrand, mas pelo problema da glicoproteína 1B, né? A síndrome de Bernard-Soulier. Então, todas essas síndromes vão culminar com o mesmo efeito, que é uma dificuldade da hemostasia. Mas a gente precisa entender ou saber qual é a causa para a gente poder tratar. Ah, por que é isso interessante? Olha só, se eu tiver um remédio que inibe só a ligação 2B3A, pelo menos o tampão primário vai acontecer, né? Por quê? O tampão primário é a ligação da plaqueta diretamente com o fator de von Willebrand, né? Claro que depois, num segundo momento, teria que ter ligação entre as plaquetas, que não ocorre se eu tenho um problema na 2B3A. Então, tem medicações, como o abciximab, que inibe a proteína, né? A glicoproteína 2B3A. Então, afetando aí a agregação plaquetária.
Então é muito importante saber todas essas etapas. Então aqui só colocando escrito, né? A 1B liga, né, a adesão endotélio lesado, liga ao fator von Willebrand, e a 2B3A faz o agregado plaquetário, né, com pontes de fibrinogênio. Então liga a plaqueta à plaqueta. Então aqui é a diferença de adesão, né, a plaqueta ligando no fator de von Willebrand, e a agregação, que é a plaqueta ligando em plaqueta por pontes de fibrinogênio, que num segundo momento vão virar fibrina, né, que é insolúvel. Mostrando aqui toda aquela metamorfose, né? A plaqueta saindo de disco, né? Até ela ativada. É muito interessante isso daí. Aqui mostrando mais uma figura do que a gente falou, de adesão e agregação. Mais fácil de ver nessa figura. Então, se eu tenho o endotélio lesado expõe o fator de von Willebrand. Aí, pelo receptor 1B da plaqueta, a plaqueta se liga no fator de von Willebrand. Então, essa ligação entre o fator de von Willebrand e a glicoproteína 1B, chamada de adesão. Né? E a plaqueta se ligando a outra plaqueta através de uma ponte de fibrinogênio, né? E ligando pelos receptores 2B, 3A, né? Com a ponte de fibrinogênio, a gente chama de agregação, certo? Isso a gente discutiu lá no começo, agora dando um nome aos bois e como isso acontece. E novamente essa figura, né? Lembrando das deficiências, bem interessante. Para que ocorra a hemostasia, né, a gente viu ela de uma maneira geral, todas essas agregações, a gente viu que lá no final a gente tem uma proteína chamada protrombina, que ela ativada vira trombina, e essa trombina ativada quebra o fibrinogênio daquela ponte em fibrina, e aí culmina com um agregado insolúvel, né, funcionando como uma barreira. Tá certo, mas como é que isso acontece? Então, tem várias cascatas, né? Tem várias figuras para mostrar o mesmo efeito. Tem a via intrínseca, a via extrínseca, vai ter a via comum, mas o que importa de tudo isso, claro, é a ativação, né, em fibrina, né, ou fibrina interligada, enfim. E quem faz essa quebra do fibrinogênio em fibrina? A trombina, que antes dela ser ativada é a protrombina. Apesar de algumas proteínas receberem nome especial, por exemplo, a protrombina vira em trombina, mas elas têm números. Então a protrombina é a proteína 2, né? E aí quando é ativada a gente fala 2A. Então a cascata de coagulação sempre é assim, o fator dormente, por exemplo, o fator 12, ativado fica o fator 12 ativado, né? O fator 11 vira um 11 ativado, quem ativa? A trombina, e assim por diante. Então, como qualquer outra situação, tem aquela proteína que é responsável pela ativação e tem aquelas que inibem o eixo. A gente vai falar sobre as principais. A ideia aqui não é decorar a cascata de coagulação, mas saber pelo menos os principais fatores pró-coagulantes e os principais, né, anticoagulantes. Semelhante àquilo que a gente viu na inflamação, né? Tem os principais pró-inflamatórios e os principais anti-inflamatórios, né? Pelo menos os principais a gente deve saber. Então, a coagulação em laboratório, né, via intrínseca, a coagulação em vivo através da lesão vascular fica muito mais fácil da gente entender, porque a gente vem discutindo desde o começo da aula, né? Então, tem a exposição do fator tecidual, o fator tecidual então ativa o 7 em 7A, o 7A ativa o 9 em 9A, e assim por diante, até culminar, né, com a protrombina virando trombina e a trombina quebrando o fibrinogênio em fibrina, né? Lembrar que é insolúvel. Claro, a via final aqui da intrínseca também vai ser a formação de fibrina. E a gente tem alguns exames, né, disponíveis para nós na nossa prática clínica, vocês vão acabar solicitando isso. Então a gente tem o tempo de protrombina
e o tempo de tromboplastina parcial. Um vê a via extrínseca, que é o tempo de trombina. Então ele avalia fator 7, fator 10, 5, 2 e fibrinogênio. E o outro vê a via intrínseca e avalia então fator 12, né, 11, 9, 8, 5, 10, 2 e fibrinogênio. Então, se eu tenho alteração em ambas as vias, tem que ser alguma proteína em comum. Né? Então, o problema é no fibrinogênio, é no fator 2, é no fator 5, é no fator 10. Né? A gente tem um atraso, né, tanto no tempo de protrombina como no tempo de tromboplastina. Agora, se eu só tenho alteração no TP e não tem alteração no KTTP, então a gente vai por exclusão. Né? Não pode ser as mesmas proteínas que tem em ambas, né? Porque só esse atrasou. Então, é mais ou menos esse raciocínio que esses exames nos dão. Então, vocês precisam entender o que é o tempo de protombina, o que é o tempo de tromboplastina parcial e entender seus resultados. Né? Uma está vendo a via extrínseca, outra está avaliando a via extrínseca, tem proteínas que são concomitantes a ambas, então é daí que a gente vai inferindo o que está acontecendo com o paciente. Então não adianta a gente pedir só o TP ou só o TTP, tem que sempre pedir ambos. E aquilo que eu falei, os principais aqui a gente vai debater. Então, dos fatores de coagulação, né, a trombina talvez seja o mais importante ou o que a gente mais entenda. Por quê? Porque ele quebra o fibrinogênio em fibrina e é a etapa, o evento final lá da agregação plaquetária. Né? Mas a própria trombina também ativa as plaquetas. A gente viu na aula de inflamação que tem efeito pró-inflamatório e quando o endotélio está normal, ela tem um efeito anticoagulante. Então a trombina ela está lá, aqui a gente está estudando hoje dentro da coagulação, dentro da hemostasia, mas a gente viu que ela também tem função na inflamação, adesão de neutrófilo, ativação de monócito, né, ativação de linfócito. Então, ela tem uma porção aí de funções. Então, aqui é só resumindo tudo que a gente falou até agora. Então, se eu tenho uma lesão vascular, um dano vascular, eu vou ter exposição do colágeno. Se eu tenho exposição do colágeno pela proteína 1B da plaqueta, eu vou começar a ter adesão plaquetária, né, ligando no fator von Willebrand. Essa plaqueta, então, passa a ser ativada, né? Então, vai ter alteração da forma, vai ter secreção de grânulos, vai ativar aquela outra glicoproteína 2B3A, né? Então, vai secretar tromboxano, ADP e vai favorecer a chegada de mais plaquetas e a agregação de plaquetas, né? Lembra, pela ponte de fibrinogênio de glicoproteína 2B3A de uma plaqueta em outra. E aí eu vou ter o tampão hemostático primário. No ao mesmo tempo, quando eu tenho dano vascular, lembra, a primeira coisa que acontece é uma vasoconstrição. Então, essa vasoconstrição acontece pela secreção de endotelina, mas também acontece por reflexo neurogênico e, lembra, a ativação de plaquetas, quando ela está ativada, ela secreta serotonina, que também faz vasoconstrição. Também secreta tromboxana 2, que também faz vasoconstrição. O que ajuda essa vasoconstrição? Ela diminui o fluxo. Então, diminuindo o fluxo, todas essas proteínas, né, têm mais tempo de agir, passam lentamente, ajudando a formar o tampão hemostático. Também, quando eu tenho dano vascular, vou ter exposição do fator tecidual. A gente viu já que ele é um potente, então, que vai desencadear toda aquela cascata de coagulação que culmina, lembra? Com a protrombina virando trombina. E o que a trombina faz? Quebra todas aquelas pontes de fibrinogênio e fibrina e aí eu tenho um tampão hemostático estável, né, insolúvel, né, secundário. Então, esse gráfico aqui resume tudo que a gente discutiu até agora. Né? Junta todas as vias. Aquilo que eu falei, desde a aula 1, né? A gente estuda separadamente,
mas no nosso organismo está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Alguns fatores acabam limitando a coagulação, né? Diluição, então, se eu tenho fluxo sanguíneo exagerado, se eu uma vasoconstrição mal feita, vai lavar os fatores de coagulação e aí eles não vão agir. Plasmina é outro importante aí, vamos dizer, anticoagulante, porque ele faz a fibrinólise, ou seja, ele quebra a fibrina. Então ele é importante numa etapa final para dissolver aquele coágulo, mas claro, se já estiver presente no início vai atrapalhar. E óbvio, o endotélio íntegro, eu não vou ter exposição de fator tecidual, eu não vou ter exposição de fator von Willebrand, nada disso, né? Também não vou secretar nada que coopere com a vasoconstrição e também direta e indiretamente com a agregação plaquetária. Então, ele vai secretar, entre outros, a trombodulina, que é um importante anticoagulante. Então, aqui só colocando em figuras o que a gente discutiu, né? Molécula semelhante à heparina. Então, heparina no nosso corpo faz exatamente isso, vai se ligar à antitrombina 3, vai inativar a trombina, enfim, tem uma série aí de combinações onde entra também a trombodulina. Isso é bem importante para vocês entenderem. Por que para a cascata. Aqui a plasmina, né, mostrando a plasmina quebrando a fibrina, o coágulo de fibrina, né, o TPA, né, que é o ativador de plasminogênio tecidual também. Então tudo isso daí, aqui esse quadro à esquerda, o que ajuda inibindo a trombose, e aqui o lado direito o que favorece a trombose. Então esses gráficos estão lá no Holmes, prestem bastante atenção nele, que eles resumem bem tudo que a gente discutiu até agora. Esse aqui é mais um daqueles gráficos que serve para a gente fazer uma revisão, né? Então, por onde a gente começa, a gente vai entender que o evento final sempre é o trombo de fibrina, né? E aqui, claro, o que está em vermelho são os principais agentes aí, anticoagulantes. E daí, a gente viu toda a hemostasia, né? Viu que ela funciona para estancar uma hemorragia, né? Se eu tenho uma hemorragia, eu tenho que ter uma hemostasia, eu tenho que reparar esse dano, parar esse sangramento ou tentar. Só que quando é exagerado esses fenômenos de hemostasia, a gente tem a chamada trombose. Então, a definição, ou a melhor definição de trombose é os fenômenos que envolvem a hemostasia em condições normais tornam-se patológicos. Então, aquilo que serviria só para fechar um vaso sangrante acaba se tornando patológico, né? Então é chamado daí trombose. E a trombose tem uma tríade, né? Chamada tríade de Virchow. Isso precisa estar sempre com vocês. O que é essa tríade? Lesão endotelial, alteração do fluxo laminar, ou seja, ele fica turbilhonado, e estados de hipercoagulabilidade. Então, apesar de ser uma tríade, eles vão se ativando, né? Vai virando uma bola de neve, né? Quando você vê, quando o paciente está com trombose, você não consegue mais dizer muitas vezes se foi o primeiro evento foi uma lesão endotelial, ou foi um fluxo sanguíneo anormal, ou foi uma hipercoagulabilidade. Você não consegue mais entender, porque pode ter começado por uma lesão endotelial, mas a lesão endotelial formando um trombo, a gente viu, né, que para estancar o sangramento, forma um coágulo. Esse coágulo altera o fluxo sanguíneo, o fluxo fica turbilhonado, então tem um aumento da lesão endotelial. Com o aumento da lesão endotelial, vou ter um aumento do fluxo sanguíneo normal, e isso vai levar a um estado de hipercoagulabilidade, enfim, vira uma bola de neve, né? Uma vez que começou todo o processo, é difícil parar. Né? No nosso dia a dia, quem que funciona como, vamos dizer assim, um gatilho de todas essas lesões, ou um gatilho importante dessas tromboses, né? As placas de aterosclerose. A gente vai estudar mais para frente em cardio, mas as placas de gordura, né, as famosas placas de gordura, funcionam exatamente como aquela figurinha inicial. Então o fluxo vem laminar,
encontra uma barreira e ele turbilhona, ele ganha velocidade, né? Pensa numa mangueira, se isso aqui fosse uma mangueira, tá vindo água, eu aperto a pontinha na mangueira, ela sai muito mais forte, vai muito mais distante, né? Porque tem uma velocidade maior. Mas o fluxo é turbilhonado, então nessas esquinas, vamos dizer assim, a chance de ocorrer uma lesão vascular por trauma, né, dos elementos figurados do sangue, tudo turbilhonado, é muito grande. E aí, olha só, para fechar todo, para fechar esse espaço falta muito pouco. Então, um coágulo pequeno, né, pode já ocluir todo o fluxo sanguíneo. Por exemplo, se aqui é uma coronária, né, parte do coração vai ficar sem irrigação sanguínea, levando ao infarto, que a gente vai discutir isso aí também. Então, esses são os problemas, né, ocasionados pelas placas de aterosclerose. Então, a trombose ela pode acontecer por N razões, né? Então, basicamente, um rompimento do fluxo laminar vira um fluxo turbilhonado, né? Isso dificulta, né, a diluição dos fatores de coagulação ativados, ficam presos naquele estreitamento. Pode retardar ações dos fatores inibidores, ativa as células endoteliais, né, que vai ativar as cascatas de coagulação e a adesão plaquetária. Né? Então, praticamente tem duas formas de se criar o trombo. Ou tem uma turbulência no fluxo, e a gente já discutiu bastante isso, ou tem uma estase, o sangue fica parado e aí ele acaba coagulando também. Então, alterações dos fluxos mais comuns, uma prótese, a própria prótese de válvulas cardíacas, né? Catéteres, agulhas endovenosas, querendo ou não, até altera o fluxo laminar do sangue, né? Então faz um fluxo turbilhonado. E as principais causas aí de estase, os aneurismas, as varizes, fibrilação atrial, né, que um átrio não contrai, então acaba acumulando sangue, acaba coagulando, né, porque os fatores de coagulação não são lavados, ficam ali armazenados. Então, sempre essas situações aí vai acontecer um trombo. Claro, eu posso ter a trombose também pelo outro eixo, lá da hipercoagulabilidade. Então, eu posso ter por fatores genéticos, mutações lá no fator 5 ou nos genes de protrombina, mas também pode acontecer por fatores adquiridos. Então, aquela pessoa que fica muito tempo em repouso pós-operatório, né, ou imobilização prolongada, por isso que vocês vão ver que sempre o cirurgião está preocupado no pós-operatório se o paciente dele está deambulando ou não, ou seja, está andando, está caminhando, para não ficar muito estase. A própria fibrilação atrial, né, acaba acumulando sangue nos átrios e coagulando. Um próprio infarto miocárdio, em algumas situações, fica dilatado, né, então fica sangue parado, então forma também trombo. Câncer, principalmente os adenocarcinomas de pulmão, né, tem uma chance maior de trombose venosa profunda, próteses cardíacas, enfim. A lista aí é gigante de situações que pode ter um estado de hipercoagulabilidade. Certo, tudo bem. Teve problema no fluxo sanguíneo, o paciente está com algum estado de hipercoagulabilidade, enfim, formou o trombo. Tá bom, uma vez formado o trombo, o que pode acontecer? Então, se eu tenho o trombo formado, ele pode organizar, ele pode recanalizar, ele pode dissolver, então ele pode se resolver por completo, ótimo. Ele pode recanalizar, ou seja, fica uma obstrução parcial, pelo menos, mas passa parte do fluxo sanguíneo. E ele pode, além de ficar organizado, recanalizado, ele pode se soltar. E quando ele se solta, ele pode aí bloquear outros tecidos e outros órgãos, dando a embolia, que a gente vai discutir bastante. Quando vocês vão discutir isso a vida inteira, na verdade, nossa vida como médico, sempre a gente está preocupado com embolia. Então, quando a embolia vem de um trombo, a gente fala que é um
tromboembolismo, né? A gente vai ver daqui a pouco que a embolia nem sempre é por trombo, é a forte mais comum, claro. Então, aí vem aquele modelinho que a gente não pode esquecer, lá da circulação fechada. Então, se eu formo um trombo, por exemplo, lá na minha veia da perna profunda, como é que é a circulação? Quando esse trombo se desprender, ele vai caminhando pela veia. Lembre, as veias vão ficando maiores conforme vão se juntando, né? Virando a veia cava e vai da onde? Lá no átrio direito. Aí do átrio direito esse trombo, né? Esse trombo que já virou um êmbolo, na verdade, vai do átrio direito. Do átrio direito ele vem para o ventrículo direito. Do ventrículo direito ele vai para a artéria pulmonar. E aí a artéria começa a se ramificar em cada vez artérias menores, né? A chance de impactar e obstruir a oxigenação é muito grande, né? Por isso que no pós-operatório eu tenho o temido tromboembolismo pulmonar, né? Que pode matar o paciente dependendo do tamanho. Mas falando essencialmente em embolia, é uma massa intravascular solta, tá? Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa, mas é uma massa dentro do vaso que está solta. Então ela pode caminhar, ela caminha conforme o fluxo sanguíneo, né? Então a maioria dos êmbolos acaba sendo de trombo, por isso que fica o termo tromboembolismo, mas pode ser de gordura, pode ser de bolhas de ar naquelas mergulhadores, né? Fragmentos de neoplasia, fragmentos de medula óssea, corpo estranho, né? Quando eu era acadêmico aconteceu por uma bala, né? Um projétil de arma de fogo, líquido amniótico no parto, né? Porque ele não se dissolve no sangue, então forma como uma barreira. Então eu tenho o mais comum de todos, né? É lá do paciente que fez um pós-operatório, principalmente, ficou imobilizado, né? O sangue ficou em estase e formou um trombo lá na veia. E aí, né, que o trombo nada mais é do que um coágulo. Parte daquele coágulo, lembra que ele é insolúvel, porque ele é feito de fibrina, né? Se desprendeu. Então ele se movimenta conforme o fluxo. E assim que o fluxo se estreita, o vaso vai se estreitando, acaba por ocluir, né? Então, aquele fluxo sanguíneo que deveria passar e irrigar um órgão, não passa, porque tem uma barreira física, né? Literalmente, insolúvel. Então, o mais comum de todos esses pós-operatórios são criados lá nas veias profundas do membro inferior. Quando ele se desprende, lembra o caminho das veias? Caem lá no átrio direito, cai no ventrículo direito, que é bombeado para o pulmão. E aí, conforme vai para o pulmão, depende muito do tamanho dele, né? Se ele é um trombo grande, ele vai obstruir um ramo grande da artéria pulmonar. E daí pode ocasionar até morte súbita, né? Então, dando uma insuficiência cardiorrespiratória. Então, depende muito do tamanho do trombo, mas pode matar o indivíduo, né? Então, se o trombo é grande, ele obstrui logo nas primeiras bifurcações da artéria pulmonar. Então, toda essa área que seria irrigada por todos esses ramos, então, olha só, obstruiu esse ramo, essa parte do pulmão infartou, morreu. Obstruiu esse ramo, todos esses ramos, toda essa área do pulmão infartou. E obstruiu esse ramo que irrigava toda essa área do pulmão que infartou. Então toda essa área aqui, né, infartou, matou o pulmão e esse tamanho aqui é incompatível com a vida. Então esses pacientes evoluem com insuficiência respiratória e acabam falecendo, né? Então aqui um caso real, olha só. Logo numa primeira bifurcação grande, olha só, tem um baita de um trombo. Então não passa mais sangue, né? Não passa mais sangue para lá. Toda essa região pulmonar vai sofrer, vai isquemiar, né? Vai ter um infarto pulmonar aí. Aqui mostrando para vocês outras causas de trombo. Então aqui teve um infarto do miocárdio, vasodilatou aqui, formou um trombo dentro do miocárdio, aqui outro trombo. Aqui uma aorta que está cheia de
de placa de gordura, a gente vai ver isso quando estudar a doença aterosclerótica, e aqui tinha um aneurisma, né, grande. E olha só, boa parte, porque o sangue, o vaso veio de um calibre de vaso, aumentou ou diminuiu o vaso, o sangue o que? Turbilhona, né? Turbilhona, passa com um pouco maior velocidade no centro, e aqui nas extremidades do aneurisma ele começa a fluir devagar, começa a coagular, né? Podendo coagular até, olha só, quase que a luz inteira desse aneurisma. Aqui mostrando para vocês um vaso por outra coloração, que a gente quer ver o colágeno e as fibras elásticas. E olha só, a luz inteira do vaso ocluída, né, por colágeno, né? Então, tem um trombo aí antigo que até já foi formado colágeno e não passa mais nada, só depois que recanalizar. Mas se for um órgão vital, por exemplo, o coração, não dá tempo disso acontecer, né? Por isso que a gente tem que ou desobstruir esse esse trombo, né? Para o paciente não ter um infarto, um estrago maior. Aqui mostrando um fragmento de medula óssea ocluindo o vaso. Aqui líquido amniótico e membrana amniótica dentro do vaso, também funcionando como uma barreira, né, a embolia. E aí, claro, se eu tenho o fechamento do vaso, eu não vou irrigar o órgão ajusante lá, então eu vou ter um infarto. E aí é tema para a nossa próxima aula. Então, até lá.